Se eu te dissesse que a vida que você conhece não é tudo o que existe um campo invisível moldando cada detalhe do que você vive e que esse campo responde não ao que você fala ou pensa, mas ao que você vibra, você teria coragem de continuar ouvindo? Se eu te prometesse que há um caminho real, não uma teoria de autoajuda, não uma receita pronta, mas um mergulho visceral em si mesmo, capaz de arrancar você do torpor, da estagnação, da ansiedade sufocante e da escassez que se arrasta como um veneno silencioso, você teria coragem de atravessá-lo? Porque é disso que estou falando. Não de palavras bonitas para aliviar a consciência, mas de uma transformação tão profunda que desmonta tudo o que você acredita ser, até que reste apenas o essencial. George Gurdjieff dizia que a maior tragédia do homem é viver e morrer sem nunca ter despertado para si mesmo. E despertar não é entender conceitos intelectuais sobre espiritualidade. É sentir, no corpo inteiro, que cada pensamento, cada emoção e cada intenção que você sustenta é uma frequência. É perceber, com a crueza de um golpe, que você não é vítima de circunstâncias, mas autor da melodia invisível que o universo está tocando para você. E que se a música que você ouve é dissonante, é porque a partitura que você emite está fora de harmonia. Tudo vibra, não é metáfora, é física, é metafísica, é espiritualidade e biologia entrelaçadas. As paredes que te cercam, o ar que respira, o sangue que corre nas suas veias, tudo dança em padrões vibratórios que não cessam. Você agora está vibrando. O seu corpo vibra, o seu pensamento vibra, o seu medo vibra. E é essa vibração que conversa com a estrutura mais profunda da realidade. Você pode até enganar os outros com sorrisos ensaiados, com frases educadas, mas não pode enganar o campo que sustenta a sua existência. Ele responde ao que você é no íntimo e não ao que você finge ser. Quantas vezes você já tentou mudar sua vida pela força da mente, acumulando informações, repetindo mantras, fazendo listas de objetivos, acreditando que desta vez tudo seria diferente? E mesmo assim, algo parecia não se mover? Talvez seja porque você não compreendeu a raiz do que mantém a sua vida exatamente onde está, a vibração que você sustenta, dia após dia, momento após momento. A vibração não é um adorno, não é algo que se acrescenta depois, é a origem, é a causa. Todo o resto é efeito. E existe um segredo que quase ninguém leva a sério, justamente por parecer simples demais. Existem 3 forças capazes de elevar sua frequência de forma imediata e irreversível, se aplicadas com verdade. Não são invenções modernas, não estão presas à moda espiritual da vez. São tão antigas quanto o próprio mundo e tão negligenciadas quanto um tesouro enterrado no quintal de casa. Amor, perdão, gratidão. 3 palavras tão desgastadas pelo uso superficial que chegam a soar banais aos ouvidos, mas que, quando compreendidas em sua essência, deixam de ser conceitos para se tornarem chaves alquímicas. Mas aqui está o problema. A maior parte das pessoas não sabe aplicá-las de forma real. Confundem amor com apego, perdão com submissão, gratidão com polidez social. Transformam forças cósmicas em gestos protocolares. E nesse processo desperdiçam a oportunidade de acessar estados vibracionais que poderiam mudar tudo. No trabalho, nos relacionamentos, na saúde, no fluxo financeiro, na paz interior. Você quer sair da estagnação? Quer romper o ciclo sufocante de repetir as mesmas dores, os mesmos erros, as mesmas perdas? Então prepare-se, porque o caminho não é confortável. Gurdjieff alertava que o verdadeiro trabalho sobre si exige fricção, desconforto, a sensação de que o chão está sendo arrancado debaixo dos pés. Porque enquanto você se agarra ao velho, ao conhecido, ao seguro, a vibração permanece a mesma. E a vida também. Amor, perdão e gratidão não são ornamentos espirituais. São atos radicais.
São como mergulhar em águas profundas, onde o silêncio é tão denso que você pode ouvir o som do próprio sangue correndo nas veias. São ferramentas para desmontar a ilusão de que a realidade é fixa, sólida, imutável, porque a realidade que você vê não é nada mais do que a tradução da frequência que você é capaz de sustentar. Mude a frequência e o mundo muda diante dos seus olhos. Mas não espere que isso seja fácil. Não espere que o ego, essa estrutura interna que Gurdjieff via como uma prisão necessária, mas que precisa ser domada, permita a mudança sem lutar. Ele vai tentar manter você no território conhecido. Vai fazer você duvidar, questionar, procrastinar. Vai sussurrar que não vale a pena, que não funciona, que é bobagem. E cada vez que você ceder, cada vez que voltar atrás, estará reforçando as grades que o mantêm adormecido. Então, antes de continuar, eu te pergunto, você realmente quer atravessar? Está disposto a enfrentar o desconforto de ver quem você é sem as máscaras? Está pronto para sustentar uma vibração mais alta, mesmo quando tudo ao seu redor tentar puxar você para baixo? Porque esse é o verdadeiro teste. Não é vibrar alto quando o dia está ensolarado, mas quando as nuvens escuras se acumulam. Não é manter a paz quando tudo está calmo, mas quando a tempestade grita na sua janela. Se a sua resposta for sim, se existir dentro de você a mínima centelha de coragem para começar, então segure firme, porque vamos descer até a raiz daquilo que o impede de crescer. Vamos tocar as forças mais primitivas e ao mesmo tempo mais elevadas do ser humano. Vamos falar de amor, mas não do amor que você pensa conhecer, e sim daquele que sustenta universos. E aqui fica a minha última pergunta antes de seguirmos. E se o que você sempre chamou de amor nunca tivesse sido amor de verdade? Amor. Uma palavra tão repetida, tão citada em músicas, livros, filmes, e, no entanto, tão pouco compreendida. Passamos a vida inteira correndo atrás dela, como se fosse uma moeda rara que alguém lá fora pudesse nos entregar. E quando acreditamos tê-la encontrado, muitas vezes ela se mostra frágil, condicional, cheia de exigências invisíveis. Crescemos acreditando que amor é algo que recebemos do outro, algo que precisa ser merecido, conquistado, aprovado. Mas o amor de que falo aqui não tem nada a ver com isso. Não é o amor que os comerciais vendem no Dia dos Namorados, nem aquele que depende de mensagens respondidas no tempo certo. O amor que eleva a vibração é um estado, não uma transação. É um campo vivo, presente no próprio tecido da realidade, sustentando o universo inteiro. Lembro-me de uma mulher de 58 anos, Helena, que me escreveu recentemente. Ela dizia: eu vivi décadas acreditando que amava, mas na verdade eu estava mendigando atenção. Cada gesto meu vinha carregado de medo de perder, de necessidade de provar meu valor. Eu me moldava para caber no espaço do outro. Quando percebi que isso não era amor, mas carência, foi como se uma parede desmoronasse dentro de mim. Helena tinha passado por 2 casamentos, ambos terminados em silêncio e mágoas não ditas. Ao descobrir que amor verdadeiro não cobra, não prende, não sufoca, mas flui de dentro para fora, ela começou a reconstruir a própria vida, sozinha, e pela primeira vez, em paz. O amor como estado vibracional não depende de quem está ao seu lado. Ele não pede aprovação, não exige retribuição. É como o sol que brilha sobre todos, mesmo sobre aqueles que o ignoram. E, no entanto, o que fizemos com esse amor? Reduzimos sua grandeza à troca emocional. Eu te amo se você fizer isso. Eu te amo enquanto você não me decepcionar. Transformamos o amor em contrato, e quando a cláusula é quebrada, o vínculo se desfaz. Isso não é amor. É dependência, é medo travestido de afeto. George Gurdjieff dizia que o verdadeiro desenvolvimento interior exige um esforço consciente, e amar de forma incondicional é talvez um dos maiores esforços que podemos fazer. Porque amar assim é renunciar ao controle.
É permitir que o outro seja como é, sem tentar moldá-lo à nossa imagem. É um desafio quase insuportável para um ego acostumado a medir tudo em termos de ganho e perda. Mas é justamente nesse ponto que o amor se torna força de transformação vibracional, quando ele deixa de ser moeda de troca e passa a ser a expressão natural do nosso ser. Pense no trabalho. Quantas pessoas acordam todos os dias, vestem sua melhor expressão e se arrastam para um emprego que odeiam, sustentadas apenas pela obrigação ou pelo medo de faltar dinheiro? A vibração que colocam ali é de peso, de resistência. Agora imagine alguém que executa a mesma função, mas com presença, entrega e consciência de que cada ato é parte de algo maior. Essa pessoa vibra diferente. E o universo responde à vibração, não à função. Prosperidade não é recompensa por esforço mecânico. É consequência de um estado vibracional alinhado. Nos relacionamentos, a diferença é ainda mais evidente. Quem ama de forma condicional vive em constante tensão, tentando manter o outro próximo, com medo de ser abandonado. E quem ama incondicionalmente, ama com lucidez, sem possessividade, sem se colocar no papel de vítima. Essa pessoa não pede que o outro preencha seus vazios internos. Ela mesma se encarrega de cuidar deles. É como cuidar de um jardim. Você oferece água, luz e espaço, mas não força a planta a crescer no ritmo que você quer. Tenho um amigo, Paulo, hoje com 63 anos, que passou a vida acreditando que amar significava carregar o outro nas costas. Depois de um divórcio difícil e de uma fase de solidão amarga, ele percebeu que sempre tinha amado com medo. Medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho, medo de ser esquecido. E foi nesse momento que algo mudou. Paulo decidiu experimentar o amor sem exigências. Começou com pequenos gestos, telefonar para alguém apenas para ouvir, ajudar sem esperar agradecimento. Com o tempo, percebeu que a sua vida estava mais leve. Não porque as circunstâncias tinham melhorado, mas porque ele havia mudado a qualidade da energia que emitia. O amor verdadeiro não controla, não acusa, não cobra. Ele é como uma chama que aquece sem queimar, que ilumina sem cegar. Ele não depende do cenário nem do retorno. E quando você entra nessa frequência, tudo ao redor começa a se reorganizar. No trabalho, portas se abrem. Nos relacionamentos, vínculos se fortalecem ou se dissolvem de forma natural, sem drama. Na saúde, o corpo responde como se finalmente pudesse respirar. Mas amar dessa forma exige que você se veja como parte de algo muito maior. Significa compreender que o amor não é um bem escasso a ser guardado, mas uma corrente infinita que atravessa você. E ao contrário do que muitos pensam, amar assim não o torna vulnerável, torna-o invencível. Porque ninguém pode tirar de você aquilo que não depende de ninguém para existir. O desafio é que, para chegar a esse estado, você precisa confrontar as distorções que carrega sobre o amor. Precisa reconhecer onde ele foi substituído por dependência, onde se misturou com medo, onde foi condicionado a regras invisíveis. Precisa, como dizia Gurdjieff, matar as ilusões, para que o real possa nascer. E isso dói. Dói porque desmancha histórias que você contou para si mesmo por décadas. Dói porque desmonta justificativas que você usava para se proteger. Dói porque obriga a olhar para dentro e perceber que muitas vezes o amor que você oferecia ao mundo vinha contaminado pelo desejo de controle. Mas, se você tiver coragem de atravessar essa dor, algo extraordinário acontece. Você descobre que o amor incondicional não é um ideal inalcançável reservado a santos e mestres, mas uma possibilidade real para qualquer pessoa que escolha vivê-lo. E quando você o vive, não há como manter a mesma vida. A vibração muda e a realidade obedientemente muda com ela. A pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo perturbadora.
Você está pronto para amar sem pedir nada em troca? Perdão. Uma palavra que carrega um peso quase sagrado e, ao mesmo tempo, um incômodo profundo. Muitos falam sobre perdoar como se fosse simples, mas poucos compreendem o que isso realmente significa na prática da vida. Crescemos ouvindo que perdoar é esquecer, que o tempo cura tudo, mas isso não é verdade. O tempo, sozinho, não cura nada. Ele apenas cobre a ferida com poeira, até que um dia algo ou alguém a toque de novo e toda a dor volte com a mesma intensidade. Perdoar é um ato consciente. É uma escolha deliberada de cortar o vínculo vibracional que mantém você acorrentado a um momento, a uma pessoa, a um gesto que já passou, mas que insiste em viver dentro de você. George Gurdjieff dizia que o homem está adormecido e sua vida é um sonho, e não há sono mais profundo do que aquele causado pelo rancor. Quando você guarda mágoa, está preso a um sonho recorrente, revivendo sempre a mesma cena, a mesma emoção, como se fosse a única realidade possível. O mundo ao seu redor pode mudar, as pessoas podem seguir em frente, mas você continua preso àquele instante. É como carregar uma pedra no bolso. Você até aprende a conviver com o peso, mas ele está sempre lá, puxando você para baixo. Quantas vezes você já se pegou repetindo mentalmente uma conversa, pensando no que deveria ter dito, imaginando como teria sido se tivesse agido de outra forma? Quantas noites mal dormidas, quantas oportunidades deixadas para trás, apenas porque uma parte sua se recusa a soltar? E, se eu te perguntasse agora, qual é o ganho real que você tem em continuar preso a essa dor? Consegue responder de forma honesta? Perdoar não é absolver quem errou. Não é dizer, está tudo bem quando não está. Não é fazer de conta que não aconteceu. É, na verdade, libertar-se do campo vibracional daquela experiência. É como tirar um anzol cravado na sua pele. Dói na hora, mas uma vez fora, você pode começar a cicatrizar. E, no entanto, muitos preferem manter o anzol, porque já se acostumaram à dor. Já se identificaram tanto com a ferida que não sabem mais quem seriam sem ela. Lembro de um homem chamado Roberto, 62 anos, que me contou ter passado 20 anos odiando um sócio que o traiu nos negócios. Durante 2 décadas, ele repetiu a história para quem quisesse ouvir. Era quase um ritual. Cada vez que contava, alimentava a chama do ressentimento. E com ela, alimentava também a estagnação da própria vida. Era como se eu estivesse congelado no mesmo ponto do tempo, ele disse. Quando finalmente decidiu perdoar, percebeu que não estava liberando o sócio, estava libertando a si mesmo. Você já percebeu como o corpo reage à mágoa? Ombros tensos, respiração curta, estômago pesado. A ciência já mostrou que emoções negativas prolongadas alteram a química do corpo, favorecendo doenças. O rancor é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. E mesmo sabendo disso, por que ainda é tão difícil soltar? Será que, no fundo, existe um certo prazer em se manter na posição de vítima? Será que o rancor nos dá uma sensação ilusória de poder, como se nossa dor fosse um lembrete constante de que estamos certos e o outro está errado? No campo emocional, a falta de perdão cria um eco interminável. Nos relacionamentos, significa reviver todos os dias a mesma ferida. No trabalho, significa carregar um histórico invisível de mágoas contra colegas ou líderes, impedindo que novas oportunidades entrem. No financeiro, é como um bloqueio energético. Enquanto você está preso a culpas ou arrependimentos, não há espaço para a abundância se manifestar. E talvez o perdão mais difícil de todos seja o auto-perdão. Perdoar a si mesmo pelas decisões erradas, pelas palavras que não deveriam ter sido ditas, pelos caminhos que hoje você percebe que não eram os melhores. É aqui que muitos travam, porque acham que se perdoar é o mesmo que passar a mão na própria cabeça e se isentar da responsabilidade.
Mas não é isso. Auto-perdão é reconhecer o erro, aprender com ele e decidir não se punir para sempre. É ter a coragem de dizer: eu fiz o melhor que pude com o nível de consciência que tinha naquela época. Gurdjieff falava sobre a necessidade de trabalhar contra si mesmo. E o perdão é exatamente isso. É ir contra o impulso natural do ego de manter a ferida aberta como prova de que você foi injustiçado. É escolher a liberdade em vez da razão. E aqui vai uma provocação. Você prefere estar certo ou prefere estar livre? Pense em alguém que você ainda não perdoou. Pode ser uma pessoa distante ou alguém muito próximo. Pode ser até você mesmo. O que aconteceria se, agora, você decidisse soltar? Não estou falando de se reconciliar, de voltar a conviver, mas simplesmente de parar de carregar essa energia. Você consegue imaginar como seria a sensação de leveza? E me diga nos comentários, você já viveu a experiência de perdoar alguém que achava imperdoável? O que mudou na sua vida depois disso? Compartilhar sua história pode não apenas ajudar outras pessoas a encontrarem força, como também reforçar o seu próprio compromisso com a liberdade emocional. Perdoar é um ato de inteligência vibracional. É a compreensão de que a mágoa não protege, ela aprisiona. É o corte consciente de um laço que já não serve, mesmo que tenha feito parte de você por anos. Quando você perdoa, abre espaço para que algo novo entre. E quando o espaço é aberto, o universo não demora a preenchê-lo. A questão é, você está disposto a esvaziar as mãos para receber o novo? Ou vai continuar segurando as pedras que te impedem de caminhar? Gratidão. Uma palavra que muitos tratam como um acessório, como uma cortesia social ou uma frase bonita para encerrar uma conversa. Seja grato. Dizem como quem entrega um conselho pronto, sem nunca se perguntar o que isso realmente significa. Mas a gratidão verdadeira não é um enfeite espiritual. É um estado de consciência tão profundo que altera a forma como o seu cérebro processa a realidade. A neurociência mostra que a prática diária da gratidão reorganiza as conexões neurais, ativa regiões associadas à sensação de bem-estar e reduz a atividade da amígdala, aquela parte do cérebro responsável por disparar respostas de medo e estresse. Em outras palavras, sentir gratidão de forma autêntica é reprogramar a sua percepção do mundo. O problema é que a maioria confunde gratidão com um ritual mecânico. Faz uma lista de coisas pelas quais acha que deve agradecer, repete frases prontas, mas por dentro está reclamando, criticando, comparando-se com os outros. É como tentar acender uma fogueira esfregando fósforos molhados. O gesto está lá, mas não há calor. A verdadeira gratidão é impossível de falsificar. Ou ela nasce de dentro, como um reconhecimento espontâneo, ou não é gratidão. Lembro de um relato que me marcou profundamente. Maria, 54 anos, me contou que passou a maior parte da vida acreditando que só poderia ser grata quando as coisas dessem certo. Quando conquistasse estabilidade financeira, quando resolvesse todos os problemas familiares, quando estivesse em paz. Mas essa paz nunca vinha. Até que depois de uma crise de saúde, ela acordou num leito de hospital e percebeu que estava respirando sem aparelhos. Foi nesse instante que algo mudou. Eu chorei porque percebi que nunca tinha agradecido pelo ar que respirava, disse ela. E a partir daquele dia, começou a agradecer por coisas tão simples que antes lhe pareciam óbvias. Um copo de água limpa, o calor do sol na pele, o silêncio da madrugada. A gratidão real não ignora as dificuldades. Ela não é uma negação da dor, mas uma escolha de ver também o que existe além dela. Quando você começa a vibrar gratidão mesmo em meio aos desafios, algo inesperado acontece. A sua percepção se expande. É como se a lente através da qual você vê o mundo ganhasse novas cores e profundidade. Você começa a notar oportunidades onde antes só via obstáculos. E essa não é uma metáfora poética,
É literalmente o seu sistema nervoso saindo do modo de ameaça e entrando no modo de criação. Já pensou em como isso poderia mudar a sua vida agora, em 2025, quando o mundo parece cada vez mais acelerado e saturado de más notícias? As redes sociais alimentam comparações constantes, o noticiário injeta doses diárias de medo e as conversas giram em torno do que está faltando. Nesse cenário, cultivar gratidão é um ato de rebeldia silenciosa. É decidir que você não será apenas um reflexo do caos externo, mas uma fonte de coerência interna. Existe um dado curioso. Estudos mostram que pessoas que mantêm um diário de gratidão consistente por apenas 3 semanas apresentam melhora significativa na qualidade do sono, aumento da sensação de propósito e até redução de dores físicas. Isso porque a gratidão não é apenas um estado mental. Ela desencadeia respostas bioquímicas que afetam todo o corpo. O que você reconhece cresce. E essa é uma lei que atua tanto no plano material quanto no vibracional. Mas há um detalhe que poucos mencionam. Gratidão sem amor vira conformismo, e gratidão sem perdão vira frieza. É por isso que essas 3 forças, amor, perdão e gratidão, precisam caminhar juntas. Elas são como 3 notas musicais que, separadas, podem até soar bonitas, mas juntas criam uma harmonia capaz de transformar a paisagem inteira da sua vida. Quando você integra essas 3 frequências, entra numa faixa vibracional em que a realidade responde de forma inevitavelmente diferente. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair milagres, enquanto outras, mesmo se esforçando, vivem presas aos mesmos padrões? Não é acaso, é ressonância. O universo responde à coerência entre o que você sente, pensa e vibra. E a gratidão é um dos mais poderosos ajustes de sintonia. Quando ela é real, ela retira você da mentalidade de escassez e o coloca no fluxo da abundância. Quero que você pense agora em algo pelo qual é genuinamente grato. Pode ser uma lembrança, um momento, uma pessoa, até mesmo um aprendizado difícil. Sinta essa lembrança crescer dentro de você por alguns segundos. Perceba como o corpo responde. Talvez os ombros relaxem, talvez a respiração se aprofunde. É essa mudança sutil que, repetida dia após dia, cria uma nova base vibracional. E é nessa base que a sua vida começa a se reorganizar. E aqui vai uma provocação. E se ao invés de esperar ter motivos para agradecer, você começasse a agradecer para criar os motivos? Essa inversão muda tudo, porque a gratidão não é consequência de uma vida abundante. Ela é a causa, é a semente que antecede a colheita. Mas esteja preparado. Quando você muda sua vibração para gratidão, algumas coisas e pessoas simplesmente deixam de fazer sentido. É inevitável. O que não ressoa com essa nova frequência começa a se afastar. Isso pode doer, especialmente quando envolve relações antigas ou ambientes familiares. Mas é o preço da coerência interna. Como dizia Gurdjieff, nada real pode ser ameaçado e nada irreal pode sobreviver por muito tempo. Se você já viveu uma experiência de transformação através da gratidão, compartilhe. Conte nos comentários o que mudou, como você se sentiu, quais portas se abriram. Sua história pode acender a chama de outra pessoa que está ouvindo essas palavras agora. A gratidão é mais do que um sentimento passageiro. É uma postura diante da vida, uma escolha repetida até se tornar parte de quem você é. E quando isso acontece, o universo começa a responder de uma forma que parece mágica, mas que, na verdade, sempre foi apenas física e consciência dançando na mesma frequência. Elevar a vibração é mais do que aprender novas técnicas ou acumular conhecimentos espirituais. É um chamado para a maturidade da alma. É o momento em que você percebe que nada do que foi dito antes, sobre amor, perdão e gratidão,
pode gerar transformação real se continuar sendo tratado como teoria ou ideal distante. É aqui que a vida exige compromisso, não apenas inspiração. É aqui que você se olha no espelho e entende que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum passado poderá fazer por você o que apenas você pode escolher: mudar a frequência que sustenta a sua existência. Essa mudança não acontece no campo do improviso. Ela exige lucidez para identificar quando o velho padrão tenta voltar, quando o ego, esse arquiteto silencioso das repetições, cria justificativas para manter você no território conhecido. George Gurdjieff dizia que a liberdade não é dada, é conquistada, e isso vale para qualquer transformação vibracional. Não basta querer mudar. É preciso confrontar as resistências internas com disciplina e atenção, porque o ego não se dissolve com boas intenções. Ele precisa ser colocado no seu devido lugar como um instrumento que serve, e não como um tirano que comanda. E não se engane, o ego não é o inimigo. Ele é parte essencial para viver no mundo físico. O problema é quando ele assume o controle absoluto, alimentando-se de medos, ofensas, disputas invisíveis. Ele sabe manipular memórias para manter viva a sensação de perigo, mesmo quando o perigo já passou. Ele sabe distorcer a visão, fazendo você enxergar inimigos onde só há sombras do passado. Quando você começa a elevar a sua vibração, o ego sente que está perdendo território e reagirá com toda a força. Sabotagem, distrações, desânimo repentino e até crises que parecem coincidência, mas não são. Por isso, muitos interrompem o processo no momento em que mais precisavam permanecer. Confundem desconforto com sinal de que algo deu errado, quando, na verdade, é o indicativo de que o terreno está mudando. Imagine que você está replantando um jardim. Precisa arrancar raízes antigas, mexer na terra, expor a base. Esse momento é caótico, mas é nele que a transformação real acontece. Sem passar por essa desordem inicial, nada floresce de forma diferente. Você já percebeu como, quando começa a crescer, alguns relacionamentos mudam? Amigos que pareciam inseparáveis se afastam, familiares passam a criticar suas escolhas, parceiros se mostram incomodados com seu novo brilho. Não é pessoal, é vibracional. Se alguém não está disposto a subir junto, inevitavelmente tentará puxar você para baixo, mesmo que de forma inconsciente. A energia busca equilíbrio e quem está em baixa frequência prefere manter tudo como está. Esse é um dos testes mais duros, seguir subindo, mesmo quando isso significa deixar para trás o que antes parecia indispensável. Mas há um detalhe que transforma esse desafio em oportunidade. Quando você mantém a sua frequência elevada, começa a atrair pessoas, situações e caminhos que ressoam com o seu novo estado. E aos poucos, o que parecia perda se revela espaço para o novo. É como se a vida dissesse: agora que você não está mais preso ao que te segurava, posso trazer o que você realmente merece. Essa é a recompensa silenciosa da perseverança. Ainda assim, essa perseverança não se sustenta sozinha. É preciso clareza sobre o porquê de tudo isso. Se você está buscando elevar sua vibração apenas para ter mais coisas ou resolver problemas imediatos, o fogo apaga rápido. Mas se o propósito é viver alinhado à sua essência, conectado ao que há de mais verdadeiro em você, então cada passo se torna valioso, mesmo quando é difícil. Lembre-se de algo: o universo não responde a discursos, responde à sua vibração constante. É essa vibração que molda a sua experiência. É essa frequência que dita se você vai viver repetindo ciclos ou criando novas realidades. Você pode estudar todos os mestres, decorar frases de efeito, mas se não houver prática consistente, nada muda. É como comprar um instrumento e nunca afiná-lo.
A música simplesmente não acontece. E é justamente por isso que chegamos ao ponto decisivo: transformar amor, perdão e gratidão em hábitos vivos. Não como gestos automáticos, mas como estados sustentados. Isso exige atenção diária, presença no momento e disposição para agir, mesmo quando o impulso natural seria desistir. É escolher conscientemente a sua vibração pela manhã e reafirmá-la ao longo do dia, sabendo que cada pensamento e cada emoção são como notas na melodia que você está compondo para a sua vida. Agora, quero que você imagine uma versão sua daqui a um ano, vivendo plenamente essa vibração mais alta, colhendo frutos que hoje parecem distantes. Como seria acordar todos os dias com a mente em paz, o corpo leve e o coração cheio? Como seria saber que você é capaz de atravessar qualquer tempestade sem perder a clareza e a confiança? Essa versão existe, mas só pode se manifestar se você começar a agir agora, com intenção e consistência. E é justamente isso que vamos construir a seguir. No próximo passo, não falaremos apenas de ideias, mas de ações concretas. Vamos criar um plano prático, específico e transformador, para que você saiba exatamente como integrar amor, perdão e gratidão no seu cotidiano de forma que a sua vibração não apenas suba, mas permaneça lá. A escolha está diante de você. Continuar no padrão conhecido ou atravessar o portal para a vida que você sempre soube que poderia viver. Chegamos ao ponto em que a teoria precisa se tornar prática viva, onde as palavras ganham corpo e caminham com você todos os dias. Até aqui, falamos de amor, perdão e gratidão como forças que elevam sua vibração e reescrevem a realidade que você experimenta. Agora, é hora de transformar essas forças em ações concretas, aplicáveis, que possam ser sentidas no seu cotidiano. Porque conhecimento sem aplicação é como uma semente guardada numa gaveta. Carrega o potencial de uma floresta, mas nunca tocará o solo onde possa germinar. O primeiro passo é criar um ritual diário de escolha de vibração. Antes mesmo de sair da cama, respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair com presença total. Pergunte a si mesmo: qual vibração eu quero sustentar hoje? Escolha uma palavra que será a sua âncora. Pode ser paz, confiança, clareza, amor. Repita mentalmente essa palavra como quem planta uma semente no campo invisível que o acompanhará por todo o dia. Essa prática simples prepara o seu sistema nervoso para buscar, de forma natural, situações que ressoem com o estado escolhido. O segundo passo é cultivar o amor incondicional em pequenas ações. Não espere grandes gestos heróicos. Comece pelo que está ao seu alcance. No trabalho, ofereça ajuda a alguém sem esperar reconhecimento. Em casa, ouça verdadeiramente quem fala com você sem já pensar na resposta. No trânsito, dê passagem sem se irritar. O amor como estado vibracional nasce quando você age de forma consciente, mesmo nos detalhes aparentemente insignificantes. É nesses momentos que você treina seu coração para permanecer aberto, mesmo quando a rotina tenta fechá-lo. O terceiro passo é praticar o perdão ativo. Escolha um momento tranquilo e, em silêncio, traga à mente uma pessoa ou situação que ainda pesa no seu coração. Visualize um cordão ligando vocês, um fio que carrega toda a carga emocional daquela história. Respire profundamente e, ao expirar, imagine cortando esse cordão. Diga para si mesmo: eu libero você e me libero deste peso. Talvez você precise repetir esse exercício várias vezes. E tudo bem. O perdão raramente acontece de forma instantânea. Ele se constrói como um músculo que, a cada treino, ganha mais força. O quarto passo é integrar a gratidão autêntica como hábito. Ao final de cada dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mas não permita que sejam sempre as mesmas.
Busque por detalhes que talvez tenham passado despercebidos. Uma conversa que o fez sorrir, um gesto inesperado, um momento de silêncio que trouxe paz. Ao escrever, sinta genuinamente o que está registrando. Esse exercício treina o seu cérebro para reconhecer a abundância, mesmo nos dias difíceis, alterando sua percepção do mundo e, consequentemente, sua vibração. O quinto passo é manter a observação constante do ego. Ao longo do dia, sempre que perceber um pensamento de julgamento, crítica ou medo excessivo, pare por um instante. Reconheça mentalmente: este é o meu ego tentando assumir o controle. Ao nomear o movimento, você recupera o poder de escolha. Pode optar por agir de forma diferente, por responder com calma, por mudar a direção do seu pensamento. Essa atenção reduz a força do velho padrão e dá espaço para novas respostas mais alinhadas à sua vibração elevada. O sexto passo é fortalecer o corpo e a mente como recipientes da sua nova frequência. Alimente-se de forma consciente, movimente o corpo regularmente, priorize um sono de qualidade. A vibração que você sustenta é diretamente influenciada pelo estado físico que mantém. Um corpo esgotado, inflamado ou negligenciado terá dificuldade em sustentar estados elevados de amor, perdão e gratidão. Tratar-se com cuidado é parte essencial do processo. O sétimo passo é criar um espaço físico que reflita a vibração que você deseja manter. Organize o ambiente onde passa mais tempo, elimine objetos que carreguem memórias de dor ou que transmitam peso emocional. Traga elementos que o inspirem: plantas, fotos, frases, cores. O espaço externo conversa diretamente com o seu espaço interno, e quando ambos estão em harmonia, a sensação de coerência se intensifica. O oitavo passo é estabelecer checkpoints semanais. Reserve um momento a cada 7 dias para avaliar como esteve sua vibração. Pergunte a si mesmo: estou mais presente, mais leve? Estou reagindo diferente às situações que antes me desestabilizavam? Anote suas percepções. Celebrar pequenos avanços é fundamental para consolidar a mudança e manter o compromisso vivo. E por fim, o nono passo: compartilhe. Ensinar, inspirar e trocar experiências fortalece não apenas quem ouve, mas quem fala. Ao contar para alguém sobre sua jornada, você reforça em si mesmo a decisão de permanecer no caminho. Compartilhar é também um ato de amor e gratidão, porque espalha sementes que podem florescer na vida de outros. Esse é o seu mapa. Ele não é uma prisão, mas um conjunto de ferramentas para você moldar a sua vida com intenção. Talvez você adapte alguns pontos, aprofunde outros, crie novos rituais que façam sentido para você. O importante é manter a prática viva, diária, até que se torne parte de quem você é. Porque no fim das contas, elevar a vibração não é um evento único, é um modo de viver. Agora é com você. Comece amanhã, ou melhor, comece agora. Escolha a vibração que quer sustentar, dê o primeiro passo e permita que a vida responda. E quando algo mudar, porque vai mudar, volte aqui e me conte. Quero saber como esse caminho está transformando você. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem e compartilhe suas experiências nos comentários. A sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para dar o primeiro passo.